Vamos lá, gravando, né? Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindas à nossa segunda atividade online da Alesse. É um prazer, professora Cassandra, a nossa diva da EAD, presente aqui para nos abrilhantar. Antes disso, teremos uma atividade maravilhosa com o professor Pedro, que é da nossa Alesse também, do eixo mais querido do PPGE. E agora, desculpa, esqueci, a Bárbara. E a Bárbara, vai ser Bárbara. Então, sem mais delongas, uma tarde maravilhosa para nós, e a Gabriela, aluna de mestrado, é quem vai fazer toda a mediação dessa tarde maravilhosa. É com você, Gabriela. Pronto. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, né, ao segundo seminário da linha Educação, Currículo e Ensino, que hoje nós temos como tema a avaliação da aprendizagem em atividades remotas. A palestra será ministrada pela professora doutora Cassandra Ribeiro Joy. Antes de iniciarmos a palestra, gostaria de convidar o professor Pedro Rogério e a cantora e compositora Bárbara Sena para nos proporcionar um momento de deleite, né, um momento musical, acalentando o nosso coração e nesse momento, né, que nós estamos vivenciando de isolamento social. Sejam bem-vindos, professor Pedro Rogério, Bárbara Sena, e esse momento agora é com vocês. Obrigado, Gabriela, muito grato pelo convite. Muito obrigado, professora Mazé, nossa coordenadora. Boa tarde a todos, professora Cassandra, uma alegria estarmos aqui reunidos nesta, digamos assim, nesta sofisticação intelectual. E o seguinte, vou só lembrar aqui uma coisa que aconteceu comigo, rapidamente, quando eu cheguei na linha Educação, Currículo e Ensino em 2004, e ouvindo o professor Luiz Botelho falar de currículo, de seleção de saberes, de epistemologia, de validade do conhecimento, que tem tudo a ver com as nossas reflexões, e eu ali, né, vindo da área da música, e cheguei para ele e perguntei, professor, eu estou achando tudo isso incrível, assim, no meio do semestre, eu era aluno ouvinte, mas como é que eu vou fazer esse link entre a educação, entre a epistemologia e a música, né? E ele disse assim, cavalheiro, essa é a resposta que eu gostaria que você trouxesse para nós, né? Socraticamente, fazendo com que a gente se movimente, né, em busca disso, né, de trazer a música para o campo do conhecimento mesmo, para a pós-graduação, para as reflexões. E a música é um discurso, né? A música ela tem uma pedagogia própria. Então, se você olha assim a trajetória, por exemplo, do Caetano Veloso, você vê uma pedagogia na música do Caetano Veloso, você vê na obra dele a construção de pensamentos, né? De ideias, de conceitos e de visão de mundo. E nesse sentido, então, é que a gente está aqui, para trazer esse discurso, esse diálogo, a partir do nosso lugar de fala, que é a música. E eu convidei a Bárbara Sena, que tem estado muito ativa nesse momento, nas redes, e a Bárbara, ela é aluna egressa do curso de comunicação, aqui da Universidade Federal do Ceará, depois retornou à música como aluna especial, portanto, esteve no ICA há pouco tempo também com a gente, e vem desenvolvendo um trabalho que também tem uma fala e um lugar de fala que eu acho muito importante. Bem, essa é a minha apresentação para passar a fala para a Bárbara. A fala e a música. Oi, gente. Boa tarde, Pedro. Obrigada pela apresentação. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Um pouco assim longe, Bárbara. Se você puder aproximar mais. Está melhor agora? Sim, bem melhor. Dá para
vocês estão ouvindo os ruídos que tá vindo lá de fora? Porque eu posso fechar a janela. Não. Tá. Pedro, como é que a gente faz? Eu toco uma e depois toco a outra, a gente repete? Isso, pode ser. Começa e depois eu continuo. Pronto. Então, seguindo essa linha de pensamento do Pedro, eu vou tocar uma das primeiras músicas que eu fiz, assim, que eu compus. E, enfim, que outras pessoas também cantaram, né? Que se chama Ultrapassada. No caso, outras pessoas, quem cantou essa música foi a Lorena Nunes, no show dela, acho que o primeiro show dela, autoral, e a Marina Cavalcante também, são duas cantoras aqui cearenses, são minhas amigas. Eu fiz de tudo pra lhe dar o meu amor. Ensaiei meu chorinho com o seu roqueiro. Disse que ando meio ultrapassada, que o meu choro é uma piada. Quem feriu meu coração? Quem feriu foi quem tirou minha razão. Foi ele, esqueci nosso refrão. Hoje canto muito mais. Quem calou meu violão? Atrás. Vocês querem que eu coloque o fone, é isso? Eu acho que pode ser que melhore um pouco, assim. Quem puder botar o fone aí também. Tá desperdiçando essa voz linda. Vou fazer outra vez, tá? Desperdiçando não, dispersando. Vamos ver se melhora agora. Será que vocês estão me ouvindo melhor agora? Muito melhor. Sim. Eu fiz de tudo pra lhe dar o meu. Ensaiei meu chorinho com o seu rock and roll. E ele me disse que eu meio ultrapassada. Ela já perdeu o seu valor. Quem feriu meu coração? Quem feriu foi ele. Quem tirou minha razão? Foi ele. Esqueci nosso refrão. Hoje canto muito mais. Quem calou meu violão ficou pra trás. Esqueci nosso refrão. Hoje canto muito mais. Quem calou meu violão ficou pra trás. Quem calou meu violão ficou pra trás. Quem calou meu violão ficou pra trás. Tudo bem, que linda Pois voz. é. Então não calem o violão de ninguém, senão fica para trás. Bem, eu vou trazer aqui uma música. Tem aqui uma pegada um pouquinho espanhola, uma música em 6/8. O que é uma música em 6/8? É uma música que você pode contar até 6, ó, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
só para a gente começar um diálogo com a matemática, né? Esse braço desse violão, ele é todo matemático. Ele tem uma escala. Esses trastezinhos que tem aqui, isso é completamente pitagórico. Assistam Donald no País da Matemática, e vocês vão entender tudo. Tá? Essa música, ela começa fazendo perguntas, e eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso métier. Nós precisamos aprender a fazer perguntas, e perguntas que às vezes inquietam, ou quase sempre inquietam. Vamos lá. Quando você me pergunta como é o que você tem feito, eu não sei dizer direito, eu nunca sei dizer direito, nunca. O que você quer saber me dói, às vezes dói. Feitos eu não tenho, eu tenho seguido. Eu podia dizer apenas, tenho vivido. Mas seria de efeito, eu tenho amado, eu tenho sofrido. E tudo isso também já foi dito. Em cada minuto, um projeto. Em cada gesto, uma poesia. Em cada decreto, uma agonia. Em cada decreto uma agonia. Muito bom. Uma música do Roger Rogério. Eu tenho uma identificação com a Bárbara também, nesse sentido de sermos filhos de músicos do Ceará, né? Pessoas que fizeram história, que fazem, né? História. É uma música do meu pai, do Roger Rogério, em parceria com Antônio José Silva Lima. E a Bárbara, que é filha do nada mais, nada menos do que Tarcísio Sardinha. Mas ela é a Bárbara. Isso é importante dizer. Contigo, Bárbara. Tá microfone, Bárbara. Isso. Eu sempre esqueço, gente, esse microfone. Eu vou fazer uma música que eu fiz agora na quarentena. Um trabalho que eu estou produzindo com o teatro, com a galera do teatro. E é uma das músicas mais recentes. É um bolerinho pra gente... Tem gente da geografia aqui, já que o Pedro falou da matemática. Pra gente aproximar aí as nossas fronteiras. Com a América Latina. Arrumou suas malas, mergulhou no outro mundo. Bruxa, fada, sereia, donzela, quem é? Já foi tantas na vida, santa, louca, cigana. A cada despedida, uma nova mulher. Encontrou a ferida, retirou
os espinhos do seu coração. Respirou todo o ar, toda a luz das estrelas. Fez do cantar sua oração. Seguiu seu caminho, sua trilha, seu destino, sua vida no seu braço, sua lei. Desceu no deserto sua tenda, onde leu o futuro do rei. Seguiu seu caminho, sua trilha, seu destino, sua vida no seu braço, sua lei. Desceu no deserto sua tenda, onde leu o futuro do rei, onde leu o futuro do rei, onde leu o futuro do rei. Então, desde já agradecendo muitíssimo a Bárbara. Hoje eu estou botando a Bárbara para trabalhar como nunca. Hoje ela participou de uma aula com o professor Botelho hoje de manhã, a estar comigo aqui agora nesse momento maravilhoso. E às 17h30 teremos uma roda de conversa com o pessoal do Laboratório de Produção Cultural do ICA, também uma transmissão pelo YouTube. Bem, e aí... Posso fazer só um convite antes Claro, de ir? claro. Eu vou te ver, vou te assistir aqui antes de ir, mas eu só queria também convidar vocês, eu mandei meu Instagram aí no chat. Eu vou começar hoje uma série no IGTV conversando com artistas do Ceará, e hoje eu vou ter IGTV do Instagram. E hoje eu vou receber o Pedro Falcão, às 8 horas. Depois da nossa roda de conversa no YouTube, vou estar lá no Instagram 8 horas com o Pedro Falcão. Então, se vocês quiserem... Que massa, muito bom. Tá bom? Legal. Obrigada pelo convite. Grato aí também pela sua presença, pela sua música, pela sua voz. A universidade fica melhor com toda a gente, tá? Bem, eu acho que eu vi um pedido de uma música do Roger. Eu estava programado para outra, mas eu vou atender esse pedido, então, que é Ponta do Lápis. Que também é uma 6x8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem assim também uma pegada meio hispânica. Sei escrever o teu nome na ponta fina do lápis, mas eu não vou repetir o que tu já sabes. Meus olhos são labaredas, avermelhadas e tristes. Dentro do corpo cansado a paixão resiste. E essa paixão violenta que dilacera minha alma, esse medo anestesia e mata minha calma. Esse medo anestesia y mata minha calma. La luz de la libertad, el nuevo mundo de vida, la esperanza y el amor, mi tierra querida. La luz de la libertad, el nuevo mundo de mi vida, la esperanza y el amor, mi tierra querida, querida. Terra, terra, chão a chão, retumbante coração. Terra, terra, gente o chão, retumbante coração. La luz de la libertad, el nuevo mundo de mi vida, la esperanza y el amor, mi tierra querida. La luz de la libertad,
En nuevo mundo de mi vida, la esperanza, el amor, mi tierra querida, querida, terra, terra, gente, o chão, retumbante coração. Terra, terra, gente, o chão, retumbante coração, 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 retumbante coração. Mais uma vez, muitíssimo Muito bom, muito bom. gratíssimo, professora Manuela, Gabriela, a todos, Bárbara. Delícia. Gratíssimo. Acho que quem pediu a Pedro. música foi a Ana Beatriz, foi isso? Não lembro quem foi. Foi não? Muito bom, Enfim, muito bom. Parabéns, Então, obrigada. uma boa reunião a todos e a Lesse é uma maravilha. É sempre uma alegria estar na Lesse, tá? Com certeza. Obrigada, Pedro. Obrigada, Bárbara. Lindos. Obrigada, professor Pedro Rogério, Sena, por nos proporcionar esse momento grandioso. Sintam-se convidados a participarem outras vezes, né, enriquecendo aqui a nossa tarde de seminários da ALES. Tá bom? Muito obrigada. Agora vamos dar continuidade, né? Chamaremos agora a nossa professora Cassandra, que possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professora e pesquisadora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFCE, e coordenou o Programa Universidade Aberta do Brasil, o AB, bem como projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de EAD no IFCE, no período de 2007 a 2015. Foi diretora de Educação à Distância do IFCE, no período de 2007 a 2015, e coordenadora do fortalecimento dos sistemas públicos de educação profissional e tecnológica, no período de 2015 a 2017. Colabora com a UES e a UFC em programas de pós-graduação, é líder do grupo de pesquisa telemática. As suas áreas de atuação predominantes são docência e projetos, educação à distância, informática educativa, produção e avaliação de materiais didáticos digitais, didática e metodologias de ensino, metodologia da pesquisa científica e tecnológica. Desde já, gostaríamos de agradecer à professora Cassandra pela disponibilidade em participar desse segundo seminário da LESE, compartilhando suas experiências e conhecimentos. Ressaltamos que, ao final da palestra, nós abriremos um bloco de perguntas, que poderão ser feitas via chat durante a palestra ou diretamente no final, através de inscrição via chat. Tá bom? Passamos agora a fala à professora Cassandra. Tá bom, só organizar aqui para apresentar para vocês. Tá bom, professora. Um materialzinho organizado exclusivamente para esse encontro. Só um minuto. Agora. PowerPoint. Ok. Ok. Eu imagino. Já? Estão vendo? Sim. Apareceu, Só professor. tem que botar no início, dá licença. Tá bom. No meio não dá, né? Que bom ver tanto rosto conhecido, que eu queria abraçar demais. Bom, gente, nós vamos falar de avaliação nesse contexto, desse contexto inédito no que nós estamos vivendo, que nunca não tínhamos planejado ou sequer ter pensado que íamos enfrentar uma coisa desse tipo. Mas ela está aí e a gente tem que se desafiar e enfrentar. E o nosso tema é a avaliação da aprendizagem por conta do próprio pedido dos alunos da LESE que tinham necessidade de discutir mais sobre esse assunto. Começando nós, como estudantes ou como docentes,
em algum momento, fomos avaliados ou avaliamos, certo? Então, para a gente não é uma coisa muito distante do nosso conhecimento, apenas nós temos que sistematizar algumas ideias e algumas práticas para poder organizar esse caos que está no processo que a gente já vem desenvolvendo no presencial, né? Então, assim, fizemos um roteiro. Eu quero até agradecer a Sinara, que é minha orientanda de doutorado, que também deu uma mão grande aqui para organizar essa fala, né? E aí a gente parte para um roteiro para dar uma geral, tentando abarcar todas as questões, tanto conceituais quanto práticas, certo? Então, como que era realizada a avaliação, como vocês estão vendo aí, e como que ela é realizada agora? A questão que a gente tem que se lembrar é que não se trata de uma nova avaliação, mas de repensar, de refazer, de adequar as maneiras de avaliar. É isso que a gente quer chamar a atenção veementemente. Ninguém está reinventando novas avaliações, mas nós estamos repensando as nossas maneiras de avaliar, o que nos leva também a repensar as nossas maneiras de ensinar, porque se não formos coerentes com as nossas maneiras de ensinar e as nossas maneiras de avaliar, aí nós vamos ter alguns prejuízos pedagógicos, né? Então, chamando atenção para isso, e chamando a atenção também, como vocês vão ver um pouquinho mais adiante, que o público-alvo do nosso ensino, da nossa avaliação, tem contextos muito diversificados, contextos de vida muito diversificados e que precisam ser considerados muito nesse evento, nessa eventualidade de fazer ensino e aprendizagem remotamente, né? Diferentemente do modelo de educação à distância, que é todo planejado, agora essas atividades remotas nos levam a tomar algumas decisões com relação a ensinar e avaliar remotamente. Vocês já têm conhecimento de que provas presenciais no modelo clássico tradicional, nem pensar, né? Por uma questão óbvia, né? E são classificatórias, as provas presenciais geralmente são classificatórias, são somativas, elas têm essa função de classificar, né? De enumerar, de escalar, de dar quantidade a um conhecimento que pretensamente se pretende que o aluno saiba. Que frase doida. Né? Mas nessa oportunidade agora de ensinar e avaliar remotamente, nós temos que pensar mesmo na formação. Eu foco nas avaliações formativas, de acompanhamento, de controle, de monitoramento, de cuidado, de atenção, tudo que é evidenciado pelo aluno. A primeira coisa que a gente tem que pensar nesse bicho de 7 cabeças, que é a avaliação, que na verdade não é um bicho de 7 cabeças, a gente tem que organizar, tomar decisões, ver o que a gente tem, né? Porque avaliar, na verdade, é um terreno bastante árido, destaquei aí, bastante árido, pois avaliar conhecimento, mensurar conhecimento, quantificar conhecimento é uma quantidade psicológica, sociológica, cultural, biológica, muito difícil de medir, todo mundo sabe disso, é óbvio, e ninguém tem pretensão de fazer isso. Por outro lado, é um campo extremamente fértil para você realizar pesquisas, os estudos, apesar de ter muita coisa de avaliação, ainda são insuficientes e focalizados em estudos de caso, principalmente, casos bem específicos. Também é um campo muito amplo e complexo. Ele envolve os preceitos de todas as áreas disciplinares que a gente aprende na pedagogia e em outras ciências, como ciências cognitivas e outras, né? Em outras áreas que trabalham um pouco com essa questão da docência, né?
E em essência, conceitualmente, não é nada mais do que coleta de dados, né? Coleta e análise de dados para verificar. Aí a gente vai pensar, não em que medida o aluno aprendeu, mas em que medida os objetivos que a gente traçou, finalisticamente, para que os alunos tenham desenvolvido, serão ou estão sendo atingidos. Isso é o que a gente tem que traçar antes do ensino, quais objetivos, desenvolver a disciplina com base nesses objetivos, se extrapolar também, eles precisam ser vistos dentro desse contexto da projeção dos objetivos e avaliar em cima dos objetivos, né? Tem muitas situações em que se trabalha um conteúdo, mas se avalia coisas que estão fora daquilo que foi trabalhado. Então, isso aí tem que ter um cuidado com relação a isso. Para isso, tem muitas ferramentas e metodologias e taxonomias que nos ajudam a traçar esses objetivos se a gente não tem prática de elaborá-los, né? Para que ela serve também? Ela serve para prover informações, nesse momento, mais qualitativo, absolutamente, do que quantitativo para a tomada de decisões, né? E ela possui essas funções, como vocês já sabem, diagnóstica, formativa e somativa ou classificatória, sendo que, classicamente, se dá muita ênfase à avaliação somativa, aquela que se estabelece as notas, do que propriamente diagnosticar lacunas ou necessidades de aprofundamento ou necessidades de intervenção, e o controle, que é propriamente o andamento, o desenvolvimento da situação didática. Então, nesse momento, a gente tem que dar uma ênfase bem grande na questão diagnóstica, no que é possível, né, de verificar o que o indivíduo tem de necessidade. Depois a gente vai falar dessa questão de condição tecnológica e meios e materiais, mas dá uma atenção mais pedagógica, mais formativa, mais do controle, do acompanhamento mesmo das aprendizagens dos alunos em cima daquilo que a gente está provendo para ele, né? Vocês podem interromper, tá, gente? Tem 32 telas, o equivalente a mais ou menos 32 minutos, se for mais ou menos 1 minuto por cada tela, que não vai ser, tá? Dimensionado. Então, avaliar, como a gente já disse, tem essas funções de diagnóstico, de levantar dados sobre necessidades de aprendizagem, lacunas, algumas coisas. Você verifica, quando entra numa sala de aula, qual é a prontidão do aluno para aquele conteúdo. A formativa, que é o acompanhamento durante o processo de ensino-aprendizagem, durante a aprendizagem do aluno, e a somativa ou classificatória, que é aquela que, em geral, você atribui notas e tem o histórico do aluno, né? Para o histórico dos alunos. Nas atividades remotas, essa situação que a gente está vivendo, é importantíssimo pensar que sempre a regra é menos é ser mais, né? Menos é mais, né? Então, assim, conteúdos curtos, grãos de conteúdos, cápsulas, conteúdos, pílulas de conteúdo, quanto mais você granularizar, quanto mais você recortar o conteúdo em doses menores, ela vai ser muito mais apropriada, ela vai ser muito mais trabalhada, desenvolvida cognitivamente ou nas outras habilidades, do que aqueles conteúdos geralmente densos, muitas tarefas, uma quantidade grande de exercícios e essa realidade aí que nós conhecemos, que alguns docentes desavisados acham que a qualidade maior é quanto mais, melhor. Mas aqui, nesse caso, dessas atividades, o menos é o melhor, né? Procurar exercer muito a questão da escuta,
né, dos alunos, eles perdem um pouco da timidez, porque eles não estão vendo olho no olho o professor, que geralmente dá certos bloqueios cognitivos ao aluno, então eles se soltam mais, ou ao contrário, eles ficam tímidos demais e precisam ser estimulados a participarem. Então, como vocês verem, não tem uma fórmula única para essa questão, né, pedagógica. Esqueça, gente, aproveitando, esqueças aqui tem um S, aproveitando, vocês também ignorem alguns errinhos aí de maiúscula, minúscula e coisas a mais, certo? Esqueça a prova, procure sempre, sempre, sempre priorizar atividades significativas e concretas, né? E concretas, situacionais, concretas, trazendo o máximo possível da experiência de vida ou do contexto que você está avaliando. Se for no meio rural, você traz mais atividades dessa realidade, se for mais urbano, se for... Enfim, você tem que fazer aí uma adequação para trazer o máximo possível de atividades significativas, inclusive na avaliação, como vocês vão ver um pouco mais distante, um pouco mais adiante. Então, você pode ver. E aí, todo mundo sabe que a família está dando ou está perturbando, está dando ou não está ajudando muito, mas a parceria com a família e os outros profissionais é extremamente necessária nesse momento de sensação de isolamento dos alunos, principalmente os de idade muito, muito baixa, né? Alguns pontos de atenção que a gente chama, quando a avaliação ela está associada com o ensino, né, e com a quantidade do conteúdo, com as estratégias didáticas que você elabora e desenvolve, e com os recursos que você utiliza, né? Então, você tem que pensar quando você planejar, porque quando você planeja avaliação concomitantemente, as aulas síncronas, elas devem ser curtas, definir horário para cantil. Isso tanto vale para o docente quanto para o estudante, né? A questão de trabalhar com a organização, de vigilância com a saúde mental, pedir ajuda sempre que precisar, sem medo de ser feliz, cuidado com redes sociais, no que ela não tem de bom, porque ela também tem algumas coisas de bom, e definir tempo de trabalho. Então, são coisas tanto para o docente, quem é docente que precisa dessas orientações, quanto dar essas orientações para os estudantes, né? Nas atividades remotas, o que você precisa fazer para elaborar uma avaliação com boa qualidade, né? Não tem, como eu disse no começo, não tem que inventar um novo modelo de avaliação. O que você vai precisar é adaptar os modelos que você já usava no presencial e transpor e adequar esses modelos, bem como os tipos também, nas práticas presenciais para o mundo virtual, né? Lembrando que agora não tem mais o face a face para você ver os sinais não verbais, né? E agora os sinais não verbais você tem que ver através de uma tela e adaptar, sobretudo conforme os objetivos de aprendizagem, o tipo de conteúdo e o formato virtual, porque muitas vezes você planeja uma avaliação que, naquele formato virtual que você entrega, que você faz, não se adapta, não se adequa muito bem. Então, em função tanto dos objetivos, quanto do conteúdo, quanto do formato que você utiliza, que cada escola prioriza um formato, né? Tem escola que prioriza a plataforma,
né, que é o ambiente virtual de aprendizagem, ensino e aprendizagem, Moodle ou uma outra, né? Outros que priorizam a webconferência, como Zoom, Meet e outros fazem mesclas aí de vários tipos de formato virtual. Então, em função desses formatos virtuais, você prioriza um tipo de atividade, né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente, mais ou menos como fazer isso. E sempre, repetidamente, a gente vai dizer, planeje as avaliações, elas precisam ser planejadas a priori do ensino, com base nos objetivos educacionais, portanto, os objetivos educacionais e a alma do processo educativo, né? E é o que vai permitir você aferir a qualidade, a quantidade e o que e com que avaliar. Então, você precisa pensar nessas questões também, né? E existem vários tipos de avaliação virtual, usando mídias e materiais digitais, vários. Você vai ter, dependendo do tipo do conteúdo que você tem, do tipo da plataforma que você usa, dependendo das condições que você tem, e das tecnologias que você tem disponível, você vai encontrar alguns tipos, né? Esses aí são só alguns, pode ter outros aí que você pode acrescentar. Então, tem os tipos de avaliação totalmente à distância, os quiz, por exemplo, é muito utilizado, quiz, teste, lacuna, com feedbacks automatizados, você assinala lá a questão e já vem o feedback, você acertou, tente mais uma vez, etc., já vem com os feedbacks automatizados, outras nem tanto, nem tem feedback, outras que são atividades online propriamente ditas, tanto síncronas quanto assíncronas, que se recomenda até fazê-las mais, mais nessa perspectiva de avaliação formativa do que propriamente esses quiz que não são, que não permitem uma interação maior com o aluno, nem obter feedbacks do desenvolvimento do aluno nesses dispositivos. Né? Outra coisa é que tem muitas ferramentas, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tem muitas ferramentas que dão suporte à avaliação, jogos, simuladores, o próprio e-mail, compartilhamento de arquivos, banco de questões e tantas outras aí que vocês podem, dependendo da área de conteúdo que vocês trabalham, matemática, música com certeza vai ser um tipo de ferramenta, e cada área de conhecimento tem ferramentas que são mais adequadas para aquela área de conhecimento. Outras você vai adaptando e vai redesenhando novas formas de avaliação. Que você vai inserir, se precisar classificar em tipos, numa avaliação virtual mista, que engloba formatos de todos os tipos, tanto de avaliação automatizada, quanto aquelas que é necessário a observação humana, né? E a recomendação é combinar os diferentes tipos e experimentar outras soluções. Experimentar, criar, experimentar, validar com o aluno, validar sempre com o aluno, né? Se está atendendo à necessidade dele. Daí nós temos 3 telas que vão dizer o que é a avaliação diagnóstica, que é aquela que você faz. Isso é produção da Sinara, viu? Que você faz a priori, né? Quando você começa uma unidade, um curso, um conteúdo, uma sessão, enfim, que você verifica as condições, né, de aprendizagem que falta, o que tem mais, o que não tem, para você dosar como que você vai fazer o seu processo. A avaliação formativa, que é o que a gente recomenda que sejam
muito, muito, muito exploradas nessa condição de ensino remoto, né? É essa que tem a função de controle, detecta falhas, ela procura fazer isso, pelo menos, lacunas, insucesso, e sucesso também, claro, né? No decorrer da aprendizagem, indicando o que você precisa ainda melhorar no ensino para que eles atinjam os objetivos. Então, como docente, você cria muitas situações, problemas, desafios, atividades significativas envolvendo o cotidiano, envolvendo a família, envolvendo a cultura que a pessoa vive, envolvendo a comunidade, envolvendo o contexto vivencial daquele aluno no que for possível, né? Especificar ou generalizar, mas que sejam significativas, situacionais, concretas, aí você vai por essa linha em busca disso. Então, a lição aqui é priorizar a avaliação formativa em qualquer situação de ensino, nessa emergência de migrar para o virtual o ensino. A avaliação somativa tem ferramentas, muitas até demais, para que você realize avaliações somativas, geralmente são automatizadas, né? Você pode usar e abusar na formativa de quiz, de jogos, de simuladores, com essa intenção de ser avaliação formativa e não de classificar o nível do aluno, a não ser que seja a brincadeira fazer essa competição, digamos assim. Então, tem ferramentas várias, vocês vão ver um pouquinho mais adiante também, Hot Potatoes, H5P, Moodle, o próprio Moodle tem um módulo para você elaborar questionários e tantas outras que tem por aí, né? Sempre que você elaborar as avaliações, o ensino e as avaliações, quando a gente fala da avaliação, você também tem que repensar como que você ensina, né? Você tem que refletir essa questão que é dita desde o começo. Veja qual é a condição do seu público-alvo, quais são as condições, as realidades do seu público-alvo. Né? As realidades são as mais díspares e distintas e diversas que se pode imaginar. Enquanto um aluno aqui está com um iPhone 8, 10, 11, 12, sei mais nem que número que está, o outro não tem nem um papel, um caderno para rabiscar. Então, são muitas, muitas, muitas as situações. Então, considere fazer uma coisa que alcance a maioria, ou as condições que derem para alcançar. Não vou nem dizer a maioria, nem a minoria, as condições que derem para alcançar com o maior alcance possível, né? Então, considere que tem aluno com e sem internet, considere que tem com e sem computador, considere que tem com e sem celular, com e sem papel, caderno, livro, etc. Faça sempre essa análise contextual que você tem muita condição de atingir um processo pedagógico de muito maior qualidade, né? Priorize, por conta dessa questão de falta de conectividade de muitos alunos, as atividades assíncronas, e encontre um jeito, não sei como, gente, de que eles recebam esse ensino de forma assíncrona, que não precise de ter dispositivo para poder acompanhar as aulas e de acompanhar as atividades remotas. É reflexivo e de tomada de decisão com relação a isso aqui. Não tem fórmula. Você tem que ter a sensibilidade de saber o que vai. Como fazer isso, gente? Como é que eu vou elaborar os meus objetivos? Tem taxonomia de tudo quanto é tipo aí. Tem a pirâmide de Miller, nos saberes de treinamento, saber mostrar como fazer, etc. Tem a taxonomia
taxonomia de Bloom, que é mais conhecida no nosso domínio. Ela, quando foi criada em 50, e ela já era atual se ela não fosse revisitada, né? E, na medida do possível, tentem aplicar os níveis mais superiores do conhecimento dos alunos, do desenvolvimento do conhecimento do aluno, né? E não ficar muito nessa coisa de memorização, de memória, de ficar muito no raso do ensino, não. Levar os alunos a falarem. Um outro ponto alguns exemplos, né, de avaliações. Então, vocês sabem que é síncrono e assíncrono, né, gente? O síncrono em tempo real e o assíncrono em tempo diferido, em tempo posterior. Então, se você manda um e-mail ou um fórum, é tempo assíncrono. Se é um chat ou isso aqui, é síncrono, é um momento síncrono, né? Se a pessoa for assistir isso aqui depois, é assíncrono. Então, essa é a diferença. Então, as atividades síncronas, exemplos são seminários, aulas dialogadas, chats e outros que você pode fazer a sua lista aí, do que você quer selecionar. E as atividades síncronas, aí você pode pedir uma imensidão, uma diversidade de coisas de produção do próprio aluno, do próprio indivíduo. Então, um videozinho curto no celular, mostrando uma planta no quintal, mostrando alguma coisa, um processo, um procedimento, um produto, uma coisa qualquer, produção textual, produção de slide, leitura comentada, pesquisa, questionário aberto, fechado, análise de uma situação problema, isso aí é ótima, análise de situação problema é ótima, você pode criar inúmeras conforme o seu conteúdo, slides, jogos, murais coletivos, pedagogia de projeto, wiki, portfólio, glossário, um monte de coisa aí que você pode adaptar para fazer avaliações assíncronas, e que não depende necessariamente da pessoa ter conexão ali naquele momento, né? E também estimular a questão da autoavaliação, né? De estar perguntando sempre como é que você está aprendendo, como é que você acha que o seu coleguinha aprendeu, e explorar essa questão da autoavaliação e de avaliação pelos pares, né? E outras formas de avaliação que você pode sofisticar um pouco mais esse nível de avaliação. Aqui, nessa sequência, vocês, por favor, vão controlando meu tempo aí. Nessa sequência, você tem alguns exemplos de produção de vídeo curto, produção textual, portfólio, fórum de discussão coletivo, claro, se é fórum, tem que ser coletivo, atividades impressas, com os cuidados que tem que ser tomado, né? Um exemplo, por níveis de ensino na educação infantil, nem pensar em avaliar no modo como a gente costuma fazer, né, de preencher grades com rubricas de desenvolvimento, mas do aluno, porque você não tem como você acompanhar isso, ele está na casa dele, você está num tempo e num horário diferido, então você abusa de muitos recursos para brincar na educação infantil. Contação de história, brincadeira. Então, você pode fazer algumas coisas coletivas, você pode enviar, estimular que eles enviem vídeos do YouTube e etc. Aí você tem um mundo aí para explorar quem é dessa área, né, do ensino infantil. No ensino fundamental, primeiro ano, é muito bom o portfólio digital, recomendado, né? E as atividades que você pode explorar, situacionais, né? Entrevistar alguém da família, e montar árvores genealógicas, né? Você pode fazer coisas desse tipo, assim como, num caso desse de portfólio digital, você também pode explorar outras áreas.
de ciências e outras áreas aí, dependendo do currículo aí, do currículo que tem do primeiro ano, você verificar o que você pode explorar, né? Então, aqui tem umas opções, né, para você explorar. Como avaliar nesse caso, no ensino fundamental, a observação humana e a participação deve ser a premissa. Você observar como foi a participação, como foi o interesse pelo assunto, como compreendeu. Então, são aquelas questões que você já prevê do diagnóstico e do formativo concomitantemente. Levar em consideração essas condições ambientais que a gente já falou antes, né? E além da falta de meios e materiais, também as condições da criança, né? Não vamos entrar no lar dela, mas a gente tenta, no máximo do possível, trazer um pouco do conhecimento da necessidade dessa criança. E exemplos aí também ainda, continuando, para a ciência no 7º ano do ensino fundamental, adaptado para o ensino remoto, emergencial, né? Criar situações, problemas ou desafios, vocês estão vendo, está sempre na situação, problema, desafio, usar e abusar do diálogo, da participação, da interação, de instigar quem ainda não comentou, de humor também, por que não, né? Aí tem um exemplo de um enunciado, né? Olhe no seu quintal, né? Que tipo de planta que é possível encontrar, proposta de criar um álbum seriado, não esquecer de colocar nome e tal, aquelas identificações. E se não tiver quintal, as opções que a pessoa pode ter, praça, rua, canteiro, internet, o que for. Né? Então, assim, também é um mundo para você criar, planejar e, dependendo do objetivo de aprendizagem, você... Ixi, agora, vou voltar aqui. E como é que eu volto aqui? Espera aí que eu tenho que tirar daqui para voltar. Saiu. Yes. Só um minutinho, gente, que deu uma saidinha aqui. Tudo bem, professora. Pronto. Deu uma saidinha. Pronto. Certo? Até aqui tudo bem? Deu certo, professora. Tudo certo. Tudo bem. Exemplo de atividade significativa, outro exemplo no caso dos fóruns, né, no ensino fundamental até o superior e pós-graduação, você pode usar e abusar também da ferramenta do fórum de forma coerente e produtiva, né? Porque também tem fórum que aí só serve para você fazer de conta, né? Então, a vantagem, permite atividade em grupo, permite a sincronia, né? Sempre cria uma pergunta, no caso, principalmente do ensino fundamental, para que eles achem soluções, né? Incentivar a participação de todo mundo, sugerir os recursos visuais, né? Os máximos possíveis, os áudio scripto visuais, como a gente chama, né? De todos os tipos de estilos, né, de aprendizagem, vídeo, música, fórmula, infográfico, infograma, fotografia, o que for, que eles possam explorar. E, sobretudo, você vai dizer, mas aí eu vou avaliar o quê? Como é que eu vou mensurar? Aí você vai ter que criar uma forma de você monitorar, acompanhar o desenvolvimento, a evolução do indivíduo e do grupo, né? E aí você cria alguns critérios mínimos, não compliquem, né? Alguns critérios mínimos que eles precisam evidenciar daquela aprendizagem. E aí você pode, por exemplo, colocar como critério o número de participação, o respeito à linguagem formal, se dá a resposta correta aos questionamentos, se ampliou o debate, e você cria
conforme a sua área de domínio aí da aprendizagem e o nível de ensino, né? Aí você pode explorar isso também. No ensino médio, gente, não adianta não lançar mão do que tem, que eles gostam, gostam de ser desafiados, né? Então, vamos, na medida do possível, no que for gratuito, e no que for livre, e no que você puder, com a sua curiosidade de melhorar e de querer cada vez melhorar mais, explorar o que tem aí de ferramentas para você utilizar na avaliação no ensino médio. Então, aqui tem várias propostas aqui, Kahoot, eu falei lá na frente, o PET, então você vai ver cada um pouquinho aqui. Se você colocar lá na busca no Google, ferramentas de avaliação online, aí você vai encontrar um monte de ferramentas, algumas em inglês, outras em chinês, outras em português, outras em tudo quanto é língua você vai encontrar, e você pode pegar uma, se inspirar e fazer uma adequação, e fazer um jogo analógico, um jogo digital, ainda que seja no PowerPoint, que seja em algum lugar, você pode avançar nessas ideias, né? Pegar ideias, ver, explorar o que tem, que possa se adaptar, se adequar ao tipo, ao objetivo, ao seu objetivo, ao tipo de conteúdo e a tecnologia que você está utilizando para a aula remota, né? Então, você tem aí algumas ferramentas, modelos de ferramentas, que vocês podem olhar, né? Exemplo com atividade moral coletiva, que é essa ferramentazinha aí que ajuda bastante, né? Assista um vídeo, por exemplo, você seleciona um vídeo, aqui tá exemplificando a teoria de Piaget, dizendo mais ou menos as opções do que fazer, mas você pode pegar qualquer conteúdo e montar essa estratégia aí de atividade com moral coletiva, né? Então, esse aqui, é um exemplo, mas vocês podem pegar um conteúdo e ajustar aqui. YouTube está cheio de coisa, no Pinterest está cheio de coisa, usar o que tem para analógico, digital ou misto, para poder ampliar essa questão da formação, da participação da formação, certo? Ainda são exemplos de ferramentas para o ensino médio muito boa, são exemplos, vocês façam buscas conforme o seu conteúdo, sua área de conhecimento, né? Porque cada área de conhecimento exigem objetivos, exigem estratégias, exigem recursos, exigem conteúdos específicos, né? Ciências exatas é de um jeito, ciências humanas é de outro, e por aí vai. E dentro de cada uma tem a sua, né? Eu não posso despoluir a Lagoa da Parangaba com uma abordagem marxista, né? Então, assim, só para ter uma coisa. Então, eu tenho que ser coerente no que eu vou ensinar e no que eu vou avaliar, do que eu ensinei, né? Do que eu pretendi como meus objetivos de aprendizagem, né? E aí uma questão, na verdade, questões, né? Como criar avaliações para atividades remotas? Como que eu faço isso? Depende da sua pretensão, né? É aí que vão entrar as atividades, as ferramentas que vão te dar suporte a fazer isso. Se for uma avaliação de participação, de interação, de atitude, de coisa, aí você utiliza para comunicar com os estudantes essa ferramenta que a gente está usando agora, né? E tantas outras que tem agora disponível, redes sociais e tudo. Para gerenciar o processo ensino-aprendizagem, onde você vai postar o repositório do conteúdo, pegar as tarefas, etc., e você tem aí várias ferramentas também, como o Moodle, o Google Class, Blackboard, e tantas outras aí que tem.
E para gerenciar também, para gerência também. Então, depende aí da sua organização, do seu planejamento. Para coordenar a agenda e cronograma, que você vai precisar também ter uma agenda e um cronograma, você também tem outra quantidade grande de ferramentas aí. Para trabalho colaborativo, você tem também outra quantidade grande de ferramenta, o Google Documentos é uma delas, por exemplo, e para armazenar também tem outro bocado de ferramentas aí. A gente não está tudo na nuvem, então a gente bota tudo na nuvem para não perder as coisas, certo? Um lembretezinho para prestar sempre atenção na questão do enunciado das avaliações, né? O enunciado das avaliações são importantes, porque conforme o enunciado, você dá mais autoria e personalidade à construção do aluno do que propriamente uma cópia-cola, no caso de que a gente combate tanto essa coisa do plástico, a gente vai falar um pouquinho como evitar isso aqui, um pouquinho na frente, já está terminando, viu? Então, você, por exemplo, quais os tipos de conhecimento? Aqui, você tem conhecimento empírico, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o aluno vai copiar e colar e pronto, tá resolvida a questão. Fugir disso aqui e ir para os enunciados que você traga mais da presença, da existência do indivíduo naquela atividade. Então, aqui tem um exemplo, leia o texto sobre, na página tal, cita um exemplo real, não um exemplo fictício, que ele pode copiar e colar, né? Real, de um dos tipos de conhecimento. Aí vai conhecimento teológico, então é o conhecimento das religiões, não sei o quê. Aí ele vai botar a realidade, vai botar um exemplo da experiência dele, né? Ou comentar em cima de experiências e por aí vai. Né? Aí o aluno realmente ele tem condições, você está dando instrumentos para o aluno para ele compreender e aplicar e ultrapassar os níveis de mais baixo, os níveis de pensamento inferior, né? Além do que você ainda dá nos instrumentos as diretivas que ele precisa, certo? Essa coisa é uma pergunta sempre, mas avaliação online, que loucura, como é que você vai saber que é o aluno que está respondendo ou que está fazendo a avaliação? Essa questão existiu, existe, existirá ainda por muito tempo, ainda que a gente tenha sensores faciais, não sei o que, muita tecnologia que autentique essa autenticidade é boa, né? Mas não dá certo. Essa autoria, né? Ainda que a gente não tem ainda, então a gente tem que fazer com que a gente tem. Na medida do possível, você, dependendo também da sua organização, preencher uma declaração de responsabilidade e integridade, tem muitos cursos, muitas coisas estão fazendo isso, quando tem principalmente 100% online. Outra estratégia é comparar diferentes trabalhos, entregues em tempos diferenciados, porque aí você vê o estilo da pessoa, do argumento, dá para a gente ver. A gente que analisa a tese de dissertação todinha, a gente percebe nas escritas de cada capítulo quando que tem mais autoria da pessoa, quando não tem tanta autoria assim da pessoa. Porque a pessoa tem um estilo de escrita que é própria dela, né? Então, assim, você pode também ver isso aí, né? E naquela ideia de granularizar o máximo que você puder, dar doses e avaliar doses pequenas de conteúdo, você realiza mini avaliações durante todo o processo de aprendizagem. Aí você
pega a sua tabela e você forma aí um julgamento de valor, que, no caso, você tem que dar uma nota no final, quando você tem que dar uma nota no final, né? Como lidar com a questão do plástico é outra questão também, que é um calo no sapato dos docentes, né? Que passam tarefa para os alunos para fazer em casa, e eles vão lá na Wikipédia, no Google, copia e cola, e vai sem preocupação nenhuma, e aí gera problemas que não dá nem para a gente dimensionar, né? Sei lá. Então, o que você faz numa situação dessa? Sempre que você passa uma atividade de pesquisa, de coisa desse tipo, você alerta para a criação autoral do aluno, né? Que ele escreva da experiência dele, que ele fale da vivência dele, né? Na dúvida de como, se ele está plagiando ou não, você tem muita ferramenta de detecção de plágio, mas no próprio Google você pode ver e alertar o estudante que refaça aquela parte lá que você encontrou que está em cópia e não da autoria do próprio aluno, né? E uma forma de você instruir para que não ocorra para que não ocorra plágio, para que eles não se deem com tanta constância e tanto hábito, né? Incentivar que ele faça sempre referência às vivências dele, às reflexões dele, a opinião, descrição, e apresente oralmente os trabalhos dele, porque quando ele apresenta oralmente os trabalhos dele, você percebe que ele tem uma dominância, uma dominância sobre aquilo que ele está falando. É uma forma também de... Não tem fórmula, né? Não tem receita, mas cria condições para minimizar essa questão. E, por fim, nossa última fala aqui para começar, a gente tem que planejar o ensino, delineando bem os objetivos para garantir as avaliações com mais qualidade. Esse é um ponto, avaliação sem planejamento, sem buscar se o indivíduo aprendeu ou não aquilo da forma como você prevê que ele deve aprender, avaliar também de acordo com a área do conhecimento curricular e o nível das capacidades esperadas, porque não adianta avaliar EJA, adulto, criança, de formas mais homogêneas, né? Tem que adaptar isso, e adaptar de acordo com a área de conhecimento, planejar as avaliações baseadas na realidade discente. Nós estamos falando do contexto do ensino remoto emergencial, mas vale contundentemente para o ensino presencial quando ele retornar, né? Deve existir já nas instituições grades, guias, sei lá, de critérios para você fazer as notações das avaliações, mas você pode criar o seu guia de critérios, ou rubricas, ou como você quiser chamar, uma tabela de acompanhamento do aluno. Isso vai lhe ajudar muito a fazer uma avaliação formativa e uma avaliação mais realista, mais humana do aluno, né? Encontrar muitas formas de feedback, lembrando que o feedback tem que ser sempre positivo. Não deu certo, tenta mais uma vez, vamos ver se desse jeito dá certo. Então, você cria outras formas de feedback e melhora cada vez mais o feedback e também obtém feedback, dá feedback, obtém feedback e por aí vai. E, por fim, haja sempre como advogado do aluno, nunca como juiz do aluno. Nunca condene, sempre defenda e ajude ele no que ele precisa. É isso aí, gente, que a gente tem um desafio grande pela frente, mas não impossível. É só colocar a mão na massa e pensar no que a gente está fazendo, tá bom? Terminou.
Muito bom, professora Cassandra. Obrigada, né, por sua fala na tarde de hoje, promovendo esse momento de reflexão, né, e aprendizagens. A gente vai iniciar agora o bloco de perguntas, tá bom? Vou deixar só a senhora se organizar aí com a... Estou tirando aqui. Tá bom, tá certo, a gente espera. Tirando aqui para voltar para lá. Só um pouquinho. Tá bom. Bonitinho para a apresentação, tem que tirar a tela, ok? Pronto. Pronto, professora. A primeira pergunta, ela é da Lara. Ela pergunta assim: ainda existem situações desafiadoras nas formações de professores, no sentido de trabalhar a avaliação formativa? E aí ela pergunta, né, qual a sua opinião para minimizar esse desafio? A minha opinião é isso tudo que a gente já falou aqui. Nós temos que encontrar as saídas mais adequadas possíveis a partir dos objetivos que a gente estabeleceu para aquelas aprendizagens. Então, os instrumentos de avaliação classificatória, eles não vão ser adequados. Para fazer avaliação formativa, de fato, há uma insuficiência na preparação do docente para ele fazer avaliações formativas. A avaliação formativa é mais fácil de fazer, tem muito banco de questões aí, que você junta as questões e faz uma prova e resolveu a questão. A avaliação formativa, ela exige muito do indivíduo que está realizando o processo de ensino-aprendizagem, porque é ele que tem que acompanhar, nesse caso, ele é o responsável de acompanhar o aluno dele, né? Os alunos dele. Então, assim, como fazer isso? A gente tem que aproveitar esse tempo de ensino remoto emergencial, que tem que rever os nossos processos de ensino e processos de avaliação e implementar o máximo de mudança positiva que a gente puder. Não tem uma fórmula, não tem uma receita de bolo, porque cada situação é uma situação única, cada área de conhecimento exige instrumentos, exige ferramentas, exigem conhecimentos específicos. Então, assim, tem que achar o caminho. A partir de dicas desse tipo, assim, tipo de orientações que a pessoa puder coletar. Entendi, professora. A pergunta também é da Lara. Ela pergunta como construir rúbricas de aprendizagens para acompanhar o desenvolvimento das habilidades dos alunos nesse período de atividades remotas. Como a senhora orientaria para construir? Se eu fosse criar minhas rubricas, Cassandra, preciso criar minhas rubricas para aula de pedagogia, não sei do quê. O que eu faria? A primeira coisa, rubricas de coisa, rubricas de avaliação. Então, eu iria buscar os modelos que tem para ver qual que se adequaria, se aproximaria mais do que eu queria e construiria a minha a partir daquilo. Né? Eu não vou inventar a roda, porque tem muita pesquisa que já foi feita na elaboração dessas rubricas de aprendizagem, tem as taxonomias todas aí, a partir das taxonomias, eu utilizaria as ferramentas que fossem adequadas e necessárias para aquilo que eu quisesse. A taxonomia de Bloom, ela é assim, sem querer fazer mercantilismo, mas sem querer fazer propaganda, mas a taxonomia de Bloom, mas tem a do Tardif, tem a da Hilda Taba, tem do Robert Gagne, tem muitas taxonomias que dá para você verificar quais são as rubricas que você quer daquela aprendizagem, daquela área de conhecimento. Mais uma vez, não tem assim uma resposta específica, porque vai depender do que você quer elaborar. O como elaborar, aí eu iria buscar em modelos que já existem para ver qual que se adequaria mais ao que eu estou querendo, especificamente. Não sei se respondi. Entendi, professora. Agora a pergunta é da Karen. Ela pergunta em relação aos conteúdos necessários, né, para que os alunos precisam, né, ter para avançar, para poder serem aprovados.
como é que nós, enquanto professores, poderemos mensurar essa aprendizagem dentro desse contexto de atividades remotas? Olhe, honestamente, como a gente disse lá no começo da apresentação, nesse momento, menos é mais. O que você puder tirar de supérfluo, de densidade do conteúdo, você obtém um resultado muito melhor do que se você fosse trabalhar todo o currículo como está prescrito que você tem que trabalhar. Então, você tem que pensar o que é realmente importante, o que é realmente necessário, o que realmente é significativo e trabalhar com esses conteúdos. Você vai ter que granularizar o máximo que você puder. Essa é uma coisa, né? Da parte de preparar os conteúdos. E a outra é... Qual foi mesmo a questão final? Pode repetir de novo? Professora, no caso, ela queria saber justamente... só um instante. Esses conteúdos necessários, como é que o professor ele pode mensurar essa aprendizagem desses conteúdos que ele precisa... Mensuração da aprendizagem, pronto. Mensurar, jamais. Você pode estabelecer alguns parâmetros para você escalar, digamos assim, a situação da aprendizagem do aluno. Nesse momento, gente, não dá para mensurar, não dá para medir, não dá, a não ser em casos muito específicos de uma formação de piloto de avião, de coisa desse tipo, que você realmente não pode errar, né? Porque se errar, o avião cai, né? Na aprendizagem do indivíduo. Então, assim, nesse momento de ensino emergencial, não tentem fazer uma escala de classificação, não sei nem se a palavra não é classificação, uma escala para situar o aluno dentro daquela escala. Eu usaria uma escala Likert, tipo assim, insuficiente, regular, suficiente, bom e ótimo. E faria um parâmetro ali de nota, no caso de ter que dar notas, né? Mas, como a gente está falando de priorizar a avaliação formativa, aqueles que se encontram insuficiente e irregular, eu trabalharia um pouquinho mais diferenciado com eles, para que eles atinjam minimamente o regular, o bom, o regular, o suficiente, o bom, e quem sabe um dia chegue ao excelente, né? Então, eu faria assim. Como eu disse mais uma vez, tente não mensurar. No modelo clássico que a gente costuma fazer, nota de 0 a 10, tirou 2, acertou 10%, acertou 40% das questões. Tentem sair disso, né? E tentem dar é uma oportunidade grande que a gente está tendo de rever essas práticas de avaliação. Muito, muito, muito grande. Se a gente não se apropriar disso agora, não sei. Verdade, professora. A próxima pergunta é da Ângela. Ela pergunta sobre acerca das necessidades, né, e prontidão do público-alvo da educação especial, né, na produção desses recursos para conteúdo, avaliação e tecnologia disponíveis para esse modelo de ensino remoto. E aí ela pergunta quais orientações quanto à acessibilidade a senhora poderia informar para os professores, quanto à acessibilidade para esse processo de ensino e aprendizagem e avaliação, né, dos alunos com deficiência. E aí, em particular, ela fala da deficiência visual, que é o foco da pesquisa dela. Mas a senhora tem alguma orientação para dar assim para na verdade, realmente, os alunos com necessidades especiais, eles estão tendo um pouco de problemas de acesso, de acessibilidade, porque as ferramentas que estão sendo utilizadas recentemente, elas não têm muito recurso de acessibilidade. Então, você vai ter que orientar esse aluno a usar recursos de acessibilidade extra-plataforma, para integrar na plataforma, porque as que estão sendo usadas, muito poucas ou quase nada tem de recurso de acessibilidade. Então, você vai ter que orientar diferentemente esse aluno para que ele use recursos de acessibilidade conforme a necessidade dele.
Entendi, professora. E aí, faltam mais duas perguntas. A Ana Cláudia, ela pergunta: como a equipe multidisciplinar que apoia o ensino pode subsidiar o docente, né, no processo de avaliação de aprendizagem do ensino remoto? Ele tem que fazer isso que a gente está tentando fazer aqui, né? De explicitar o que é esse ensino remoto, o que precisa priorizar nesse ensino remoto, né? Ele tem que ser orientado a não repetir os mesmos modelos, porque eles não funcionam. Se me mostrar que eles funcionam, eu não vou acreditar no resultado. Eles não funcionam. Eu estou aqui em casa, você está me avaliando, você não sabe as minhas condições cognitivas, a minha pressão familiar, se eu estou apanhando do pai, da mãe, da madrasta, do padrasto, não sei o que, tem muitos fatores aí que vão influenciando nessa evolução. O aluno tem que fazer a atividade, ele é obrigado a fazer, então, professor, tente colaborar em rever as suas práticas de avaliação nesse contexto. Então, tem que orientar, as equipes pedagógicas têm que orientar o professor. Ele está perdido também. Ele está completamente perdido, tanto nessa história de ensinar remotamente, que não é... Tem muito professor aí que, inclusive, é negacionista, né, digamos assim, está na moda. Os professores não estão preparados. Já não estavam presencialmente com a questão da didática, imagina agora a didática do ensino remoto. Então, eles têm que ser preparados numa didática específica do ensino remoto. Eu quero esse suco também, viu, Leidmar? Certo? Ana Cláudia, né? Sim, Ana Cláudia, professora. Ana Cláudia do UFCE, Aninha? Não apareceu, mas... Pois é, então, assim, os professores têm que ser preparados, sabe? Tem muito professor que foi jogado no abismo de dar aula remota sem ter sido preparado. Então, eles fazem uma repetição do ensino presencial com todas as falhas do ensino presencial, sem prestar atenção no aluno, e é hora de prestar atenção no aluno. A hora é essa. Verdade, professora. E aí, para finalizar, o Rodolfo gostaria de fazer uma pergunta diretamente para a senhora. Rodolfo? Olá, professora, boa tarde, tudo bem? Oi, Rodolfo. Diga. Professora, na verdade é mais uma reflexão, né, do que uma pergunta, né? Acompanhei atentamente aí a sua fala desde o princípio, gostei muito dos posicionamentos. Espero não ter falado besteira, né, Rodolfo? Gostei muito de alguns posicionamentos da senhora, né? Mas eu queria colocar um ponto aqui que eu acho que é importante, e tentando fazer um link com a realidade que nós estamos vivendo, porque a temática é muito complexa, né? Então, a pandemia ela externou a situação das famílias e aumentou as distâncias cognitivas entre os alunos, né? Exato. Então, nós temos alunos em situação bem precária, você acabou de citar aí algumas situações que sim podem estar vivenciando em casa. Isso acontece principalmente nas famílias das escolas de rede pública. Nós sabemos que as avaliações, elas representam vários objetivos em períodos normais, né? Que não são os objetivos reais da avaliação, né? Para cada um desses atores da educação, eles utilizam a avaliação para uma finalidade, né? Os sistemas para os pais para outro objetivo, né? Os alunos e os pais também para outro. Alguns países já indicaram que a aprovação seria automática, nesse caso, nesse ano. Tem uma recomendação sutil aqui também. Alguns estados e municípios daqui do Brasil também já sinalizaram que deveriam tomar essa mesma decisão. O CNE propôs, né, uma resolução, e o MEC não aprovou toda, deixou a avaliação de lado. Mas dessas decisões tomadas pelos países, de um modo geral, e eu vou fazer aqui uma comparação meio doida, tá? Então, isso representa uma verdadeira invasão da sala de aula, onde, a priori, a partir do momento que o professor fecha a porta, teoricamente, o espaço é totalmente dele. Hoje, pelo menos, a gente vive nessa realidade.
Por outro lado, falta a sensibilidade de grande parte dos professores em reconhecer essa situação, que inclusive a senhora citou em uma das falas, situação desses alunos e avaliar de forma tradicional. Qual o tamanho, de fato, assim, que a gente pode concluir assim, em relação a prejuízo? Esse prejuízo educacionais que a gente já sabe que tem. Mas avaliação automática, nesse momento, assim, seria... Aprovação automática, tu quer dizer, aprovação automática, né? Aprovação automática. Outro ponto que eu estava querendo citar era com relação a essa confusão que existe na cabeça, né? Principalmente dos professores, justamente por conta desses vários objetivos que a sociedade impõe para os professores. Como é que a gente pode pensar isso aí, professora? Se o professor, ele às vezes utiliza a avaliação como forma punitiva, né? Pois Como é que né? a gente pode embutir na cabeça dele que, de fato, a avaliação deveria ser para a tomada de decisões, né? E a partir dessas evidências que são geradas nas avaliações do aluno, eu ir fazendo uma aprendizagem progressiva com ele, uma vez que a gente tem uma rede de professores enorme, né? Na própria universidade é bem complicado também de fazer isso, a gente está acompanhando como aluno. E aí era só uma reflexão, não sei se vale a pena... Essa reflexão sua é muito pertinente, porque a gente vai encontrar casos e casos, né? Professores responsáveis que querem realmente melhorar as condições dos alunos e professores que você citou aí, né? Que coisa. Sinceramente, o que eu penso? Vou dizer o que eu penso. Pô, tem gente que pensa diferente, mas o que eu penso é que esse é um momento que a gente tem que zelar pela saúde cognitiva, mental, emocional. A gente tem que, com o mínimo de prejuízo acadêmico do currículo que for possível. O mínimo de prejuízo que for possível. Por isso que eu digo, tanto, você pega o currículo de qualquer série, você tem lá um conjunto de conhecimento, habilidade, você vai trabalhar, então, e pince aqueles que são realmente necessários para manter a saúde mental, a saúde cognitiva, a saúde emocional desse aluno, porque as perdas da falta do convívio social, da falta de tudo que a escola provê no presencial, elas já são grandes demais, né? Então, se a gente não zelar por essa parte aí, que é do nosso alcance, é da nossa praia, zelar, porque a gente é que está em contato com esses alunos, às vezes nem os pais têm essa dimensão, essa visão, e eu acho que a gente tem que trabalhar para isso. É o que eu penso. Né? E esses professores aí que você citou, eles vão existir ainda, até que o próprio aluno tire ele da rota. Tá certo? Acho que deu certo, professora. Ele caiu. Eu acho que ele não está... A conexão dele... Deixa eu ver aqui. Ele caiu a conexão dele. Mas aí, professora, a gente já pode estar encaminhando o encerramento da palestra de hoje. E a senhora gostaria de fazer alguma consideração final, as considerações finais acerca desse momento? Eu quero saber só se a Elis Regina estava cortando aqueles papeizinhos para fazer avaliação. Ela já saiu? Ela estava cortando os papeizinhos e eu estava... Eu acho que ela não está... retângulos, gente, será que ela está preparando avaliações? Pensando aqui na minha mente. Não, gente... Ela está aqui, a Elis Regina. Quer responder, Elis Regina? Acho que não. Acho que não, professora. Pode fazer suas considerações finais, professora. Tá, gente, olha, quando a Gabriela aí passou o recado da Mazé aí para fazer uma falazinha aqui, né, da minha experiência, e ela disse, né, que os alunos tinham pedido essa questão da avaliação, como esse é realmente
um tema muito mais crítico e necessário para abordar do que falar da minha experiência em educação à distância, fomos montando, junto com a Sinara, aí, minha orientanda maravilhosa, montamos uma abordagem para a gente tratar com vocês que fosse o mais realista possível para esse tempo e para essa necessidade da pessoa que está precisando de refletir sobre isso, certo? Então, eu acho assim, estamos no protagonismo de fazer alguma mudança. Essa pandemia, esse isolamento, esse distanciamento, está nos dando uma oportunidade de mudar as nossas práticas. Não tem jeito, tivemos que enfrentar o ensino emergencial, temos que dar aula usando tecnologias digitais, e muitos foi um horror, e está sendo um horror, e continuará sendo um horror, se adaptando a esse meio, a essa interface, e desafiou, tem que enfrentar. Então, assim, essa é uma oportunidade que a gente tem de rever, sabe? Muitas práticas. Eu fui uma professora, falando um pouco da minha experiência, que eu acho que eu nunca elaborei uma prova para dar prova escrita para aluno meu. Sempre foi evolutivo das etapas que ele tinha que vencer. Sempre usei um pouco essa estratégia. Cristiane Borges, que está por aí, Dinamara também, porque não me deixam mentir, porque, né? Por aí. Né? Depois eu vou dar uma olhadinha quem é que está aqui mais, né? Então, é isso, gente. Vamos pegar esse tempo e usar como oportunidade para a gente rever as práticas da gente, e se não rever, pelo menos fazê-las melhor, né? Planejar melhor e fazê-las melhor para ter resultado melhor para essa população tão necessitada aí, que são os nossos alunos. Essa é a minha fala. Verdade, professora. E agradecer, né? A gente conversar sobre isso é bom. Nós que agradecemos, professora, em nome aqui da Alesse, esse momento muito enriquecedor. Talvez a senhora não estava acompanhando no chat, mas, assim, muitas pessoas comentando quão importante foi trabalhar esse tema, discutir um pouco e refletir um pouco esse tema na tarde de hoje. Em nome da Alesse, eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua atenção, prontamente, quando eu entrei em contato, a senhora prontamente já se disponibilizou a participar. Muito obrigada. E aí eu gostaria só de lembrar aos colegas que aqui estão, os professores, que vocês podem estar curtindo a página, né, no canal do YouTube da Alesse, lesse/ppge/faced, UFC, e aí eu coloquei o canal, né, e a professora Maria José colocou também um link lá no chat, tá bom? E vocês podem estar curtindo a página, vendo os vídeos, né? Esse vídeo ele vai estar disponível lá também, a gravação da palestra de hoje. Tá bom? Eu gostaria agora de passar a palavra à professora Maria José para poder finalizar. Boa tarde a quem não estava aqui no começo. Professora Cassandra, uma tarde maravilhosa que começou com arte e terminou com arte, né? Porque sua fala é realmente uma poesia aí para os nossos ouvidos e para iluminar as nossas mentes, né? Esse assunto, a avaliação ficou assim tão tranquilo, é um assunto tão difícil, né? É o calcanhar de Aquiles, né? E aí você vê que quando a gente olha por um outro prisma, isso se torna bem mais suave, né? Então, professores, cuidem dos seus alunos, né, professora Cassandra? Acho que é uma mensagem importante que a professora Cassandra traz hoje, para a gente ter esse olhar, né, mais sensível em relação às questões que os alunos estão vivenciando em casa. Então, que a avaliação ela não seja um momento de tortura, mas de aprendizado, né, professora? Então, grandes aprendizados, e agradecer imensamente a sua participação aqui na Alesse, né? Você que é uma professora da Alesse, da nossa linha de tecnologias, uma inspiração, tem alguma linha cruzada aqui, uma inspiração para nós, e desejar imensamente que a gente realmente tenha uma tarde maravilhosa. Aliás, tivemos uma tarde maravilhosa, né, de muitos aprendizados. Agradecer a sua generosidade, a sua disponibilidade, e que nós possamos estar juntos em outros momentos.
A Sinara já colocou aqui no chat que vai sair um artigo, nós vamos querer ler com certeza, viu? Porque a professora Cassandra, né, se tiver alguém aqui que não a conheça, está perdendo grandes ensinamentos em relação à EAD, porque a professora Cassandra, ela é a nossa grande referência no estado do Ceará e no Brasil, quando se trata de EAD. Então, não podemos ler outro autor antes de ler o que a professora Cassandra escreveu ou escreve sobre a educação à distância. Então, uma alegria imensa tê-la aqui, professora. Muito obrigada. Você é a nossa diva da EAD, viu? Exagero. Exagero, mas é. Sim. Bom, obrigada, gente. Obrigada a todos, né? Obrigada a todos os alunos da LES, professores. Eu estou vendo aqui o rostinho da Dina, que coisa linda de vamos continuar nessa vibe, né? Estudando tecnologias. Tem. Dina tinha que vir, né, Dina? Prestigiar diretamente de Minas Gerais, essa menina. Um abraço, gente. Uma boa tarde a todos. Demais. Gabriela, Carlos, o pessoal do GTERCO que colaborou na organização, Sinara, a professora Cassandra. Até a próxima, gente.